estamos dando início ao nosso encontro fraterno de hoje, dentro do ciclo de palestras comemorativo do projeto do segundo aniversário da nossa instituição. Nós temos o prazer de ter conosco hoje o professor Moacir, que já de maneira habitual, sempre que a nossa casa aniversária, ele nos brinda uma das suas exposições sempre tão apreciadas e vibrantes e discutidas. Então, realmente é uma coisa especial para nós. Eu acho que todos nós sabemos quem é o professor Moacir. É ocioso estar dizendo, mas o professor Moacir, desde os 14 anos, já fazia palestras para grandes auditórios. Tem realmente um pendor natural para a exposição, para a palestra. É licenciado em bacharel em física, com curso de extensão em didática da física, didática de matemática e cálculo de probabilidades. É bacharel em direito, professor universitário. Tem participado de vários congressos de todo o país por aí. Recentemente esteve no Maranhão. E outros estados da federação. Então, vamos dar início, porque quem deve aparecer hoje é o nosso palestrante. Então, desde já, nós estamos entregando a palavra ao professor Moacir, dando a ele as boas-vindas e a todos os senhores que aqui nos brindam com a sua presença. Boa tarde a todos. Inicialmente, nossos parabéns de todo o coração a todas as pessoas, estejam no plano em que estiverem, que criaram e continuam mantendo essa obra, que é esse Instituto Espírita voltado ao estudo e à prática dos postulados dessa doutrina, baseada fundamentalmente numa filosofia de amor. Nós falamos, e é o nosso último livro, não se deve ser o último, mais recente, Amor, a Arte de Viver, porque uma pesquisa dentro da psicologia, com incursões no terreno da psicanálise, dentro da filosofia, dentro da física quântica, e dentro dos conceitos mais amplos da espiritualidade, nós encontramos que o amor é o caminho indicado para a nossa realização. Só vive a vida na sua plenitude quem ama. Só quem é capaz de amar pode aproveitar cada instante deste milagre de mutações, de renovações, de transformações que é a vida. E é por isso mesmo que nós sabemos, em primeiríssimo lugar, que amar não é uma tentativa de domínio. Muitas pessoas deixam de amar a vida e deixam de ter amores na vida exatamente por medo da instabilidade, por não poderem controlar passo a passo esse fenômeno que é a vida, essa maravilha que é o ser vivo. Mas nós temos que entender que exatamente na imprevisibilidade, na surpresa, nas novas possibilidades é que está o grande desafio. E é esse grande desafio, esse sair da rotina, este sabermos que cada dia encontramos uma pessoa renovada, que cada dia o ar mudou a insolação, alguma coisa mudou na natureza, e nós não temos sobre isso o domínio absoluto, é que nos fascina mais e nos permite tentar viver harmonicamente com a vida e com a natureza. Porque durante muito tempo se confundiu o sentimento do amor com o sentimento de dominação. E esse sentimento de dominação, de pleno controle, de onipotência, é exatamente a antítese do amor. Isso enganou tanto muitos pensadores e muitos
seres humanos ao longo da nossa trajetória que se confundiu plenamente amar com dominar. E quando as pessoas não conseguem dominar, elas deixam de amar ou elas criam coisas falsas. As incertezas da vida impedem que muitas pessoas consigam amá-la na sua plenitude. Então essas pessoas inventam algumas coisas. Inventam que tudo está escrito, inventam o destino, inventam maneiras pelas quais elas pensam poder controlar a vida. E aí se desiludem definitivamente, porque o mistério, o milagre da vida é incontrolável. É como uma pessoa que tem dúvidas sobre o seu organismo e quer dominar tudo. Quer mandar um comando específico, consciente para cada órgão. E no momento em que verifica que isso é impossível, começa a criar sintomas. Porque pensa que os sintomas podem ser dominados. E aí domina os sintomas que deixou de amar a vida. Amou um arremedo que ela criou para poder dominar. Pois o mesmo aconteceu no terreno da ciência. O conhecimento científico era um conhecer para dominar, para subjugar, para colocar a natureza ao meu favor. E como nem todas as leis da natureza podem ser dominadas, a ciência antiga criou sintomas, criou falsas leis, atribuiu à matéria propriedades que a matéria não tem, afirmou que a matéria era tudo, que o universo se explicaria através de partículas, que tudo no mundo era realidade material, e criou então um pseudo-domínio sobre os sintomas. Esse dominar os sintomas, criados para poder fugir da realidade, caracteriza o estado neurótico. E a ciência antiga se transformou sem dúvida numa ciência neurótica. A busca do conhecer para dominar e a negação daquelas propriedades, da teoria do campo, de tudo aquilo que é mais sutil e que governa a matéria que é menos sutil. Pois com o advento do novo conhecimento, a matéria perdeu a sua substancialidade. A matéria não explica a si mesma. Com toda a busca da teoria de partículas, nós não conseguimos explicar a imaginação do homem. Porque, em última análise, se nós decompuséssemos este microfone em suas partículas subatômicas mais simples, nós chegaríamos a prótons, nêutrons e elétrons. Sem pensar nas subpartículas mais complexas, como neutrinos, quarks, etc. Se decompuséssemos o corpo de um de nós chegaríamos a prótons, nêutrons e elétrons. E por que os prótons, nêutrons e elétrons que formam esse microfone não pensam? E aqueles que nos formam pensam, porque nós somos seres pensantes. Deduz-se daí facilmente que o pensamento não é uma propriedade da matéria, vai além dela e muito além. Hoje a ciência nos diz que matéria é energia organizada, e é importante essa observação, porque se matéria é energia organizada, a organização não é produto da matéria, é algo a que ela fica sujeita. E por isso cada vez mais se pensa naquela frase de lógica irrepreensível de Allan Kardec, quando disse: efeitos inteligentes só podem ser provenientes de causas inteligentes. Uma vida inteligente, uma natureza cujos mistérios nós não conhecemos em sua totalidade, um mundo organizado com leis de altíssima perfeição e de refinamento de cálculo, não pode ser simplesmente fruto do acaso. E por isso cada vez mais se pensa num universo causal, em substituição à ideia antiga de universo casual. Existe uma causa inteligente a produzir os fenômenos que nós observamos. Se nós pensarmos que naquele instante do Big Bang, toda a matéria existente no universo
estava concentrada de tal modo que todo esse conjunto seria invisível, uma densidade que nós não temos condições nem mesmo de imaginar. E num determinado momento, uma gigantesca explosão aconteceu e deu origem, entre outras coisas, à nossa vida aqui, à nossa vida inteligente. Se nós imaginarmos que tudo isso aconteceu por acaso, nós estamos muito longe de produzir um raciocínio lógico. É o mesmo que pensar que colocamos uma gigantesca carga de explosivos em uma tipografia, o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados. E nós sabemos que não, que mesmo o uso da energia para produzir efeitos inteligentes deve se seguir a um planejamento inteligente. Nós podemos queimar um litro de combustível ali no meio da rua. E o que conseguiremos queimando esse litro de combustível? Uma explosão, ruído, movimento, energia cinética, calor, energia térmica, mas nada organizado. E se nós pensássemos que queimando um litro de combustível é possível fazer um automóvel rodar de 10 a 16 quilômetros, conforme a sua característica de consumo, alguém poderia acreditar que foi só a queima do combustível? Que não houve um planejamento inteligente, que foi queimado de qualquer maneira, ou que obedeceu uma sequência planejada dentro de um mecanismo pré-estabelecido de modo inteligente? Essa é a conclusão que nós temos hoje a respeito do universo. Como a matéria perdeu sua substancialidade, não explica a si mesma o universo é planejado. E o cientista James Jeans diz que o universo se assemelha mais a um gigantesco pensamento do que a qualquer outra coisa que nós possamos querer imaginar. E não temos dúvida hoje que esse tipo de pensamento será um pensamento de amor. A mais importante possibilidade do homem, a possibilidade de amar com dedicação, com entusiasmo, com interesse. William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo, disse que a atração que o ímã exerce sobre pedacinhos de ferro pode ser considerada como um ato de amor, e que todas as leis do universo também podem ser consideradas como expressões em diferentes níveis de entendimento de uma grande lei que é a lei do amor, e que em nós adquire consciência. William Gilbert dizia que aquela atração que o ímã exerce sobre limalha de ferro, sobre pedacinhos de ferro, é equivalente a uma atração amorosa. Assim como os elétrons em órbita atômica e a Terra em órbita em torno do Sol são expressões de uma grande lei de amor na natureza. Mas, se entre o ímã e os pedacinhos de ferro nós colocarmos, por exemplo, uma cartolina, os pedacinhos de ferro atraídos pelo ímã vão parar diante da cartolina e não saberão mais que atitude tomar, ficarão ali parados. William Gilbert diz que essa atração é semelhante à atração que existia, por exemplo, entre Romeu e Julieta. Só que, se nós construirmos um muro entre Romeu e Julieta, eles que se atraem não ficarão com os rostos colados no muro, parados, sem saber o que fazer, como os pedacinhos de ferro. Em nós já existe um grau maior de consciência. Eles darão um jeito de superar aquela barreira, porque o amor é o sentimento que os está atraindo naquele momento. Há um detalhe muito interessante. Na cidade de Verona, na Itália, existe a reprodução exata do que seria, segundo a criação de Shakespeare, a casa onde morou Julieta, inclusive com a sacada de onde ela avistava o Romeu, e há uma estátua da Julieta no pátio. E aí vem um detalhe interessantíssimo. Indica-se também o endereço de Romeu, rua tal, número tal. Aí os turistas se encaminham para a casa de Romeu. Acham apenas um muro e uma placa com os seguintes dizeres: como perdi meu amor
sei mais onde estou, nem sei mais onde moro. O endereço era falso. Ele estava perdido. Ele estava perdido exatamente por falta de amor, que é um dado inicial do livro Romeu e Julieta. A falta de amor nos deixa perdidos, sem capacidade de apreciar a vida, sem capacidade de apreciar o nosso semelhante. Mas esse amor não pode ser um amor impositivo. Esse amor tem que ser aquele amor de Jesus, aquele amor que se expande a todas as pessoas, e não o amor de uma raça, de um grupo, de uma seita, de uma religião somente, sim o amor de todos, por todos, porque aí nós estaremos nos sentindo melhores. Já está provado que amar faz bem à saúde, que o amor fortalece o nosso sistema imunológico. E por que isso? Porque quando amamos, nós estamos vibrando dentro da nossa essência, dentro da nossa natureza mais profunda, a natureza espiritual, que é uma natureza de amor. Essa questão de compatibilidade de vibrações é muito interessante. Nós podemos nos alimentar de modo adequado ou de modo inadequado. Se nos alimentarmos com cacos de vidro, nós prejudicaremos o nosso organismo, obviamente, porque esse tipo de alimentação é contra a nossa natureza orgânica. Se alimentarmos o nosso espírito com ódio, com ressentimento, com pensamentos negativos, nós estaremos prejudicando o seu estado vibratório, porque essas vibrações são contra a sua natureza, são contra a sua essência, que é naturalmente uma essência de amor. Esse amor pela vida nos leva a vivê-la cada vez com maior intensidade. E há detalhes interessantíssimos. Filósofos que pensaram sobre a vida e o quase consequente medo da morte e trouxeram conselhos úteis a pessoas materialistas e também a pessoas espiritualistas. Nos trouxeram uma mensagem tão intensa que mesmo para aqueles que não acreditam que a vida continua após a morte, é útil o aconselhamento dado. Pirro, por exemplo, que foi um filósofo cético, disse que era uma tolice, uma perda de tempo se preocupar com a morte, uma vez que ela é absolutamente certa, mas se ela não é um fenômeno da vida. Em complemento a isso, lógico, matemático, filósofo alemão Wittgenstein disse que quando a morte acontece, não estamos mais lá. Portanto, a morte não é um fenômeno da vida. E é uma tolice deixar de viver intensamente apenas por causa da morte. Clarice Lispector diz o seguinte: nós vivemos entre dois grandes nadas, o antes de nascer e depois de morrer. É óbvio que é uma frase materialista. Acha que nada aconteceu antes do nascimento e que nada vai acontecer depois da morte. Mesmo pensando assim, nós temos que pensar em amar a vida e suas oportunidades. O pensador Sêneca escreveu uma carta a um amigo narrando o seguinte fato: estive doente e o que me fez melhorar muitas vezes até me curar foi a lembrança de conversas agradáveis que nós tivemos, a lembrança dos bons momentos, porque nas lembranças boas o cérebro ativa as mesmas regiões que foram ativadas por ocasião daquele acontecimento. E Sêneca vai além. Muitas pessoas se queixam de que a vida é curta, e mesmo se vivessem 150 anos, talvez se queixassem de que a vida é curta. O problema não é a dimensão da vida em termos de tempo. O problema é o que nós fazemos de cada minuto dela. Se é curta, deve ser bem aproveitada. E não pensar que um dia vai terminar, pensar fatalisticamente sobre a vida, porque isso é apostar na morte. A morte não precisa de apostadores. Quem precisa de apostadores é a vida, para que nós possamos vivê-la intensamente a cada momento. Se o tempo é curto, vamos aproveitá-lo ao máximo. Se as coisas
nessa trajetória, nessa evolução constante que nós estamos vivenciando a cada momento. Não é querer retornar ao ontem, nem querer pré-viver o amanhã. Hoje, prepara o amanhã. Se nós o vivemos com intensidade, se nós o vivemos com amor, se nós aprendemos bem a distinguir um fato do outro. O Pirro, que era cético, dizia o seguinte: por que vou me preocupar com o tempo que vai ocorrer depois da minha morte, se não me preocupo com o tempo infinito que aconteceu antes de eu nascer? Porque para o materialista, até nós sermos concebidos, éramos nada, e depois de morrer, tornaremos ao nada. E eu me preocupo muito com o tempo em que eu não existia. Por exemplo, no ano de 1500 eu não existia. Vou ficar profundamente preocupado com isso? Não, eu estou vivendo agora. Como não vou me preocupar com o ano 2500, em que provavelmente eu não vai existir? Isso na concepção materialista. Ou seja, mesmo para o materialista, é válido o aconselhamento de que a vida tem que ser vivida com intensidade. E só vive com intensidade aquele que ama. A psicanálise atual identifica na etiologia, ou seja, na origem de todas as doenças emocionais, a falta de amor pela vida ou a falta de amor na vida. A pessoa incapaz de amar, ou a pessoa que coloca o seu amor em maus endereços. Lembremos que o Mário Quintana disse que amar é mudar a alma de endereço. Mas, segundo o próprio Mário Quintana, vivemos tempos bicudos. E assim sendo, considerando que vivemos tempos bicudos, convém examinar bem em que endereço vamos colocar a nossa alma antes de fazer a mudança, porque há endereços que são de difícil acesso. E escolhendo um endereço de difícil acesso, vamos ficar como Romeu: não sei onde estou, não sei onde moro, não sei onde vivo, porque perdi o meu rumo, porque perdi o foco. Este amor nosso pela vida, que nos gratifica, que nos eleva, pode ser vivido bem ou não vivido por religiosos e por não religiosos. O filósofo francês contemporâneo, Comte Sponville, afirma que nós estamos no início de uma era em que o sentimento de religiosidade está renascendo. E ele vê isso com alguma preocupação, porque o sentimento religioso exacerbado leva ao fanatismo. Então ele nos diz algo importantíssimo, que há duas posições extremadas: o materialista nihilista, aquele que nega tudo que tem origem religiosa, como por exemplo moral não tem origem religiosa, então não serve, que ele acha uma atitude errada, que seria algo como: por desprezar a origem, nós queremos desprezar tudo. Nos faltaria o sentimento de fidelidade histórica e o sentimento de comunhão social, sem o que uma sociedade não se realiza. Mas ele nos diz que o embate não deve ser entre o niilismo materialista e o fundamentalismo religioso, porque niilismo materialista e fundamentalismo religioso não são duas opções, são dois desastres. E não é o desastre que nós estamos buscando. O niilista, o materialista raivoso, ele quer destruir o passado, as convenções, moral. O que seria do mundo ocidental se não existisse a ideia do cristianismo? Essas ideias, mesmo às vezes mal trabalhadas por muitas pessoas, trabalhadas até no oposto da sua mensagem original, fizeram muito bem à humanidade. Daí a se classificar os nihilistas, os materialistas raivosos, como os espadachins do nada. Mas de outro lado, o fundamentalismo religioso nega a evolução científica. Está tudo no seu livrinho. Eles não precisam estudar coisa alguma. Eles são donos da verdade. Eles conhecem Deus face a face. Este é um livrinho que o próprio Deus escreveu, no qual eles acreditam fundamentalmente, por maiores tolices científicas que apareçam por ali,
e cultivam um raciocínio perverso. Devemos lutar contra o mal. Esse mal é algo muito genérico, muito abstrato, mas mesmo admitindo o mal como algo existente, como algo que se possa determinar, eles vão adiante. Devemos combater o mal, mas o mal é uma abstração. O mal não está sentado no bar da esquina. O mal está manifesto no coração dos maus. Então combatemos o mal eliminando os maus. Logo, matemos os maus para eliminar o mal. E esse fundamentalismo é tão nocivo quanto o materialismo. O materialismo raivoso. Contra Sponville se declara ateu e diz que busca um estado de liberdade, um estado laico, onde se possa viver com religião e sem religião. E vejam que frase de altíssima tolerância que nós não encontramos na maioria dos religiosos. Contra Sponville diz: eu não estou combatendo a religião. Combater a religião ou combater os religiosos é combater o alvo errado. Eu apenas estou divulgando a minha posição materialista. Mas, e aí o detalhe importante, se eu levasse uma pessoa que seja, que necessita da sua fé, a perder a fé, eu me sentiria extremamente magoado. Eu não quero isso. As pessoas que precisam da religião e da ideia de Deus devem continuar com a religião e com a ideia de Deus. Os que não precisam, como eu não preciso, dizia ele, deverão continuar o seu caminho. É uma ideia de absoluto equilíbrio. Não há algo a ser combatido. Ele não é contra nada, ele é a favor de um pensamento que nós não concordamos, admitimos a existência de Deus, não entendemos a evolução sem a espiritualidade, mas vejam que alto grau de tolerância. E infelizmente muitas vezes nós marchamos para isso. Materialistas raivosos de um lado, religiosos fundamentalistas do outro. Crê ou morre, um ato de absoluta bondade. O outro diz descrê ou morre, é muito parecido. E o pior é que, segundo adverte Roland Barthes, seu magnífico livro A Aula, o fascismo não é proibir de dizer, é obrigar a dizer. É obrigar a dizer que eu acredito, é obrigar a dizer que eu acho bom. Isto é uma forçação de barra absolutamente ilegal e imoral. E nós não podemos, para que queiramos bem alguém, exigir que a pessoa pense exatamente como nós pensamos, que ela concorde com todas as nossas ideias. A beleza vem da diversidade. Essa atitude de querer amar somente aquelas pessoas que pensam como nós pensamos é exatamente a atitude totalitária, prepotente, absolutista de querer ter o controle de tudo. E quem ama dá liberdade. Nós devemos amar a vida não querendo prendê-la, mas sim entendendo a sua liberdade, a sua diversidade, o seu conjunto de surpresas, porque assim, naturalmente, nós também fugimos da rotina. Vamos buscando outros ideais, outras maneiras de pensar e eliminar, por amor ao conhecimento, por amor à filosofia, o chamado argumento de autoridade. Quando Aristóteles já estava com idade bastante avançada e era o filósofo mais conhecido e respeitado da Grécia no seu tempo, os seus discípulos começaram a simplificar muito os raciocínios. Quando se discutia algum assunto, eles falavam, Aristóteles disse, e ponto final. E aí terminava tudo. Isso se chama argumento de autoridade. Aristóteles chamou os discípulos e disse, parece que vocês não entenderam o que é filosofia, o que é o amor à verdade, porque o amor ao conhecimento, o amor à verdade, permite contestações. Não basta afirmar, Aristóteles disse, temos que investigar o que ele disse, porque todo ser humano é sujeito a falhas. Todos nós podemos cometer um equívoco
equívoco de raciocínio. E simplesmente afirmar fulano disse, então é verdadeiro, não é conveniente. Até não é conveniente porque é uma atitude de acomodação. E gera um mecanismo muito estranho que Freud identificou em totem e tabu. As pessoas endeusam alguém. E paralelamente a isso começa a surgir um certo ressentimento, um sentimento de inveja, de ciúme, e nós estamos diante de uma oposição de sentimentos. O que acontece a partir daí? Para que aquele sentimento de inveja, aquele ciúmezinho não se manifeste, é preciso elevar o outro lado, o lado da exacerbação da admiração, chegar quase aos patamares da adoração, deificar a pessoa adorada. Mas mesmo assim, aquela outra corrente de sentimento continua crescendo. E no momento em que essa pessoa idolatrada comete a mínima falha, nós fazemos de tudo, tábula rasa. Não interessa mais. É um errado, ele errou nisso, então já errou em tudo. Fazemos essa generalização que é muito perigosa. Vejam, por exemplo, o erro da onipotência, do amor-posse. Por que muitas vezes o fã mata o ídolo? Como aconteceu, por exemplo, com John Lennon. Ele mata porque transforma o ídolo e porque existe aquela torrente de sentimentos, o amor-posse, que não é amor. Então ele ama o seu ídolo e gostaria de tornar o ídolo algo de sua propriedade. A idolatria antiga, e por isso ela é combatida, tem muito disso. Eu amo meu ídolo porque eu boto no bolso, mando nele e levo para onde quer, se não entende, boto de cabeça para baixo, etc. E não é uma realização de amor. Então começa a amar o ídolo. Mas muitas pessoas amam ele. E o ídolo não é só dele. E nunca vai poder ser só dele. Então, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. E tem mais. Ele é um Deus, eu sou um pobre coitado. Eu estou aqui correndo atrás dele. Ele está ganhando milhões em cada show. Mas ele também é humano e eu vou provar que ele é humano. Aí a corrente de ódio supera a outra. E como provar que alguém é humano? Quem é humano morre. E a pior prova é essa, matando o próprio ídolo. Exatamente um grande prejuízo por não sabermos amar. Porque o amar permite a liberdade. Não mesmo que acontece com os jogadores de futebol. Um dia ídolos da torcida e outro dia odiados pela torcida. Por quê? Vem aquele exagero. Ele é bom, mas eu estou com um certo ciúme dele, porque ele ganha muito mais do que eu, estou aqui com um sacrifício, então ele tem que fazer muito. Então eu começo a cobrar mais. E eu vou reprimindo aquele sentimento de raiva, porque ele é mágico, porque ele resolve todos os problemas, porque ele sozinho vai fazer o meu time ser campeão. E numa decisão ele falha, acabou todo o pseudo-amor. Porque nós divinizamos, nós criamos um totem e depois nós queremos baixar, porque o sentimento de inveja vai subindo pouco a pouco. Esses são exercícios errados do amor. O chamado amor intolerante, a prepotência, já causou tantos males à humanidade. As guerras religiosas, todos os templos que eram verdadeiros monumentos de arte que Stalin mandou destruir, porque era tipicamente um materialista raivoso, um materialista nihilista. E só sob o ponto de vista material o prejuízo foi enorme, porque todos eles, para serem reconstruídos, custaram enormes quantias em dinheiro quando a obra de arte já estava pronta. Quando nós temos que ter a capacidade de apreciar o belo, de amar a verdade, mesmo que ela contrarie algum posicionamento nosso, mesmo que ela seja contrária a algumas coisas, e buscar essa espontaneidade do sentimento afetivo. Saint-Exupéry afirmou que só o coração pode ver realmente as coisas como são. E quem ama termina por encontrar-se a si mesmo na sua realidade, tal como é. Porque o amor não se define, o amor se vive. Quando a filosofia faz o estudo dos valores, por exemplo, no terreno da axiologia, a filosofia não define valor. A filosofia diz valor vale e nada mais. Amor nós sentimos.
Amor nós exercitamos e não definimos. As pessoas têm a mania de fazer a divisão. É o amor maternal, é o amor paternal, é o amor do esposo pela esposa, é o amor dos amantes, é o amor a Deus, e tudo isso é tão diferente. Não é. São distintas manifestações. E à medida que vamos evoluindo, sem abandonar o gosto, a inclinação, as tendências, os amores naturais, nós vamos nos tornando mais sutis. Platão coloca em Sócrates a pergunta a uma conselheira do amor chamada Diotima. E Diotima diz o seguinte: primeiro, um jovem ama uma jovem, ou vice-versa, e ama toda a sua beleza. Mas essa beleza é passageira. Mas adiante ele compreende que aquela beleza não existe em uma só pessoa. E ele passa a amar, no sentido de admirar várias pessoas delas. Mas mais adiante ele vê que a beleza não é só das pessoas, que também há o belo na natureza. Então ele sobe mais um degrau nessa escada, rumo ao mais sutil e passa a amar a própria beleza. E finalmente ele pode até substituir a beleza presente nas pessoas, a beleza física, pela beleza das instituições feitas para a elevação do homem. E assim vai entendendo as coisas numa escala cada vez mais sutil e cada vez com menos sentimento onipotente de posse, de propriedade, porque ninguém será proprietário da beleza de uma instituição, de tantas instituições que existem no mundo e que nos orgulham. Ninguém será o proprietário da beleza da natureza, e essas belezas não têm um preço definido, e nós podemos nos ligar a elas, sentir, ter essa capacidade de apreciar o belo, ao invés de ficarmos apenas pensando em velhas e superadas compreensões. No livro O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry nos conta detalhes interessantíssimos sobre essa tendência das pessoas de acreditar só naquele argumento da autoridade. Ah, fulano disse, então é verdade. Devemos lembrar que mesmo grandes pensadores cometeram grandes tolices. Galileu teve problemas com a Inquisição, não por oposição de religiosos, de padres. Isso veio só no fim, porque até o Papa Urbano VIII era seu amigo e permitiu que ele publicasse sua obra da Revolução dos Corpos Celestes, de que a Terra girava em torno do Sol. Permitiu a publicação, desde que Galileu falasse também na outra teoria, as teorias mais antigas, segundo as quais a Terra era o centro do universo. Galileu, como bom teimoso, publicou a obra, mas não falou na outra teoria, falou só na dele. Aí o Papa se considerou traído. Mas foram os colegas cientistas, que na época não se chamavam cientistas, chamavam-se filósofos naturais. Foram os filósofos naturais que, por ciúme, ao invés de ter o amor pela ciência, ciúme do colega, começaram a criar problemas e denunciaram a obra de Galileu à Inquisição. A denúncia não partiu, como se pensa historicamente, do lado religioso, partiu do lado dos que deveriam primar pelo conhecimento científico, pela capacidade de abertura, pela busca do novo, que nem sempre existe, porque há uma diferença entre cientista e cientificista. O cientificista é intolerante, conhece um pedacinho da ciência e acha que conhece todo, faz extrapolações indevidas e é absolutamente intolerante e incapaz de ouvir ideias novas. Isso já vem do tempo de Galileu, não é nada que tenha acontecido hoje. E vejam preliminarmos o argumento de autoridade, como são importantes alguns detalhes. Galileu, que estudou a queda dos corpos, a gravitação, através do plano inclinado, e criou os princípios fundamentais da mecânica, um gênio do pensamento humano, queria ser professor na faculdade de Pisa. E o que pesou para ele ser admitido? Vejam como são as convenções. O que pesou para ele ser admitido? Galileu foi admitido como professor de matemática na Universidade de Pisa. Por quê? Baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri, calculou a altura do demônio, capaz de permitir-lhe a entrada em uma cátedra da universidade.
Eu vejo como a humanidade vive de convenções e muitas vezes de falsos valores. Newton, com toda a sua genialidade, fez alguns cálculos muito estranhos para um gênio. Newton calculou a volta de Jesus ao planeta Terra e já voltou. 1948, deu quase com o meu ano de nascimento. Poderia até eu querer dizer que era ele, se fosse o mesmo ano, mas falhou por um ano, a previsão de Newton. Como também calculou o fim do mundo. Não precisamos nos preocupar, é para 2300 da era cristã. E a gente pensa, mas Newton, com toda a sua genialidade, fazendo um cálculo desse tipo, isso nos ensina duas coisas. Primeiro, não deificar ninguém, não ir atrás do argumento da autoridade. Todos podem cometer algum tipo de engano, algum tipo de falha. Segundo, não é porque alguém comete uma falha num terreno que deixa de ter toda a grandeza de tudo aquilo de certo que já falou e que já produziu. E nós temos essa mania, dar qualidades a quem não tem. Chega a eleição, chama um artistazinho de televisão para dar opinião quem é o melhor candidato, como se fosse um cientista social. O jogador de futebol vota e o fulano, então vota bem. Não tem nada a ver. Não tira os talentos. Mas ninguém tem a onisciência, o pleno, absoluto conhecimento de todas as coisas que existem no universo. Santo Agostinho, filósofo de grandes méritos, mas achava que nós já nascíamos com dupla carga pecaminosa, que nós éramos responsáveis pelo pecado de Adão e Eva e mais pelo fato de termos sido concebidos no pecado. É muita coisa, o pobre nenenzinho já nasceu com duas culpas. E essa mania de culpa que as religiões antigas nos colocaram, infelizmente é cultivada hoje em muitos meios espiritualistas que se consideram até avançados. Tudo é culpa do passado, todo mundo está aqui para sofrer, para penar. Que bonito sofrer, que bonito estar muito doente, não querem nem se curar, porque acham que assim estão resgatando o seu karma. A dor é o caminho indicado aos mais teimosos, não é o único caminho, e nem é o caminho melhor, é um dos caminhos apenas. O Santo Agostinho, que achava que nós nascíamos com um duplo pecado, era muito dado aos prazeres mundanos, até que com 30 anos resolveu assumir sua vocação sacerdotal. Aí ele fez um pedido interessantíssimo a Deus. Eu já tinha um filho quando assumiu a vocação sacerdotal. Ele pediu a Deus que afastasse dele os desejos sexuais, mas não muito cedo, porque ainda gostava muito dos prazeres mundanos. Ou seja, depois dos 95, quem sabe, vamos parar com isso, vamos pensar em outra coisa. Isso transforma Santo Agostinho num reles pecador? Não, seu valor filosófico é enorme. A sua ideia sobre livre-arbítrio é uma ideia origem, quem sabe a semente da ideia posterior do livre-arbítrio. Então não podemos nem deificar as pessoas e nem crucificá-las por um equívoco qualquer, porque isso também é falta de amor. E quando retomamos então Saint-Exupéry, ele fala no Pequeno Príncipe que teria vindo até nós o seu pequeno asteroide, o asteroide B612, e começa a dar detalhes a respeito do asteroide. E finalmente ele diz o seguinte: se eu estou dando todos esses detalhes sobre o asteroide, é por causa das pessoas grandes, porque as pessoas grandes adoram os números, então eu tenho que trazer números, senão eles não acreditam. Quando a gente diz que tem um amiguinho, as pessoas grandes não perguntam qual é a cor dos olhos do amiguinho, qual é a voz do amiguinho, qual é o brinquedo preferido do amiguinho. Elas perguntam quantos anos ele tem, quantos quilos ele pesa e quanto ganha o seu pai. Para alguns essa é a principal pergunta: quanto ganha o seu pai? Tudo isso se responde com números: idade, massa, quantos quilogramas tem e quanto ganha o seu pai. Agora, do que ele gosta, qual é a cor dos seus olhos, qual é o seu brinquedo preferido, não se responde com números. Então ele diz que conta toda uma história sobre a descoberta do asteroide por causa das pessoas grandes. Porque fala o seguinte: se eu disser que eu vi uma casa em tijolos cor-de-rosa com gerânios na janela, as pessoas grandes têm muita dificuldade de imaginar isso.
Agora, se eu disser que é uma casa de tantos metros quadrados, custou tantos milhões de reais, as pessoas grandes imediatamente conseguem imaginar a casa, porque as pessoas grandes são presas aos números. E ele termina concluindo que as crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes, que não são necessariamente as grandes pessoas. Então, por isso ele tem que contar toda uma história do asteroide. Ele dá a data em que o asteroide foi descoberto. Foi visualizado pela primeira vez em 1910 por um cientista turco. Mas como ele não estava vestido com as roupas ocidentais, ninguém prestou atenção na sua descoberta. Olha uma denúncia de preconceito universitário. Se não está vestido com as roupas da ortodoxia, não é aceito na universidade. Se não está vestido com o materialismo dominante do paradigma antigo, pode não ser aceito. Eles entendem que a pessoa não está vestida com o traje dos convidados ao banquete e, portanto, ficará do lado exterior. Ele conta então, mostrando exatamente esse detalhe, que como um cientista era turco, não era ocidental e também não estava vestido caracteristicamente, não foi aceito. Aí então, na mesma região, este cientista, por ordem do rei, vestiu-se à moda ocidental. E todas as pessoas da cidade, por ordem do emir, se vestiram também com roupas ocidentais. E aí ele foi ao telescópio e viu novamente o asteroide D612. E como ele deu a notícia, vestido com roupas ocidentais, e como as pessoas que divulgaram a notícia estavam vestidas com roupas ocidentais, e até o rei, o califa, estava vestido com roupas ocidentais, todo mundo aceitou. Porque as grandes pessoas são convencionais. Porque as pessoas grandes adoram números, adoram dados, adoram aparências. E só aí foi aceita a realidade. Ele diz o seguinte: não precisaria falar tudo isso. Bastaria dizer que o pequeno príncipe queria um carneiro. Se alguém quer um carneiro é porque existe. Mas esse argumento não convence as pessoas grandes, porque elas amam os números, porque elas amam as convenções, porque elas não sabem ver com o coração. O ver com o coração é exatamente a visão do amor, que nos eleva, que não nos torna escravos daquelas coisas que nós temos. Nós temos vários exemplos de ficção que funcionam maravilhosamente em relação àquelas pessoas que eram escravas dos seus teres. Ao invés de possuírem, possuindo, elas possuem possuídas. A maioria de nós deve lembrar das histórias do Walt Disney, o tio Patinhas, o pato mais rico do mundo, mas que vive pobremente, porque o tio Patinhas tem uma série de problemas. Primeiro, vejam aí o detalhe da neurose das pessoas que querem controlar a vida e como não conseguem controlar, criam sintomas, até adoecem. O tio Patinhas deve ter muitos negócios para controlar. E naturalmente não serão negócios virtuais, como alguns bilionários de plena decadência. Serão negócios reais, verídicos. E o tio Patinhas, quem sabe, sentindo a impossibilidade de controlar tudo, com medo de não ter o pleno controle, e aí nós entramos no terreno da onipotência, cria um pensamento mágico. A moeda número 1. Basta cuidar da moeda número 1 e tudo vai bem. Mas em compensação, a perda da moeda número 1 será a derrocada. A moeda número 1 é colocada em lugar especial dentro do seu enorme cofre com toda a segurança, e enquanto a moeda número 1 estiver segura, ele está seguro. Só que ele é escravo dos seus teres, ele não gasta, ele não viaja, ele não janta fora, ele não sai com os amigos, ele não ama, ele está escravo daquilo que possui, vive pobremente, embora seja o pato mais rico do mundo. E aí ele cria a magia, o sintoma mágico, o pensamento mágico: eu vou proteger a moeda número 1 e não preciso me preocupar em cuidar de todos os negócios. Mas como tudo que é mágico, como todo totem tem o seu tabu, cria-se também um inimigo mágico e poderoso, uma feiticeira dotada de poderes extraordinários, a maga patológica, que quer roubar a moeda número 1 do tio Patinhas, mas não quer roubar a moeda número 1 por ser a moeda número 1, quer roubar a moeda número 1 porque sem a moeda número 1 ele perdeu todo o seu talento. Vejam que
da serva pelo Senhor é um amor sem criatividade, é um amor medroso, é um amor com medo de inovar, é um amor que dorme ao lado de seu maior inimigo, a rotina. Então ele cria essa inimiga perigosa, e ainda vive um outro drama terrível. Ele é o pato mais rico do mundo, mas tem um rival, Panduro McMurray, um outro pato muito rico, que compete com patinhas. E em vez de curtir a sua fortuna, ele tem medo que o outro ultrapasse. E de repente, nos seus cálculos que ele está fazendo todo dia, ele recebe a notícia de que o outro ficou alguns centavos mais rico do que ele. Essa situação tem que ser revertida imediatamente, sob pena de essa angústia se transformar em depressão profunda. Por quê? Só porque está em segundo lugar. Por alguns centavos. Essa é a neurose das pessoas que transferem o amor pela vida no amor pelos seus teres, e nem sabem amar os teres, porque se transformaram em escravos deles. E indo mais adiante, quem sabe, até por precisar de alguma participação mais efetiva, esta bruxa perigosa, essa maga patológica, não seria uma criação mental do próprio Patinhas, caso que poderia se chamar maga patológica, que é exatamente a situação vivida por tanta gente, que está sempre querendo o mais. Os filósofos sempre aconselharam que nós devemos querer, mas querer numa medida certa. Epicuro aconselhava seus discípulos a querer com moderação, porque se eu quero tomar um vinho muito caro, eu depois vou querer tomar um vinho mais caro do que ele. Mesmo que eu seja uma pessoa absolutamente popular, simples, sem preocupação com riqueza, eu posso querer um Romanée Conti de repente. Mas depois desse eu vou querer um mais caro um pouquinho. E quem sabe outro um pouco mais caro. Estou colocando a minha paixão na vida, o meu amor, o meu foco, o meu objetivo em coisas puramente materiais. E nós devemos querer com moderação. Epicuro, e hoje em dia, por defeitos de tradução, divulgação equivocada, se fala em epicurismo como a busca dos prazeres desenfreados, desordenados, o que não é verdade. Nos jardins de Epicuro, seus discípulos procuravam contemplar belezas da natureza e viver de modo modesto, para não se tornarem escravos dos seus teres. O ter não faz mal, mas quando a gente possui também o ser, quando nós temos uma essência e não buscamos apenas a nossa realização em fatores externos. Então nós temos, pelo caminho da espiritualidade, pelo caminho da filosofia, pelo caminho da psicanálise e da própria física quântica, esse mesmo aconselhamento: viver a vida com intensidade, viver a vida com amor, amor intenso, e não amor mais ou menos, que já é completamente diferente. Hoje, a ciência quântica nos diz que nós somos energia. Energia é indestrutível. E mais, que nós somos emissores e receptores, mas só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Se nós queremos melhorar os nossos males, nós precisamos melhorar as nossas atitudes. É óbvio que nós estamos ainda em um plano de vida sujeito a várias vicissitudes, sujeito a vários percalços, que nem tudo está absolutamente pré-determinado, e obviamente nem tudo é castigo, nem tudo é punição. Nós não podemos ter a falta de caridade e chegar a uma pessoa que está muito doente e está dizendo para ela: essa doença foi criada por ti mesma. É uma crueldade. A pessoa já tem toda a problemática física e os impactos psicológicos da doença, e nós ainda vamos dizer: tu és a culpada da tua própria doença. Não tem cabimento, não é humano dizer-se isso para alguém. Pode até pensar, pensamento errado todo mundo pode ter, mas não diga. Vamos procurar ajudar, sem querer fazer volta ao passado que nós não temos condições. Agora, ensinar, porque o preventivo é sempre melhor, prevenir é melhor do que remediar, e ensinar isto sim às pessoas, que as suas atitudes mentais podem gerar doenças,
mas isso pode gerar doenças. Tropeçar e quebrar um braço é um ato de simples distração. Agora, viver de mal com a vida, viver amargamente, viver com queixas a respeito dos outros, de si mesmo, não gostar de si. Veja como Jesus foi sábio: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque quem não ama a si mesmo não ama o próximo. Quem desrespeita o próximo é porque não respeita a si mesmo, é porque tem uma autoimagem ruim, negativa. Então, neste sentido, é que nós devemos entender que os nossos estados, porque nós atraímos de acordo com a frequência em que vibramos. Existe hoje uma medicina chamada medicina vibracional, em que se faz o estudo da frequência preferida por vários micróbios e bactérias, e se verificou que a frequência que os nossos inimigos externos mais apreciam é exatamente aquelas frequências que nós produzimos quando estamos tristes, deprimidos, raivosos, portanto, fora daquele conjunto de radiações positivas que caracteriza o pensamento amoroso. Nós nos construímos através do nosso pensamento. Nós mantemos melhor ou não o nosso estado de saúde pelo nosso pensamento. Então devemos ensinar as pessoas a pensarem positivamente, a pensarem com amor, porque o resultado do amor é sempre um bom resultado. Vejam, na natureza, entre ímãs, entre cargas elétricas, entre corpos, pode haver atração ou repulsão. Mas agora um detalhe interessante: quando existe repulsão, quando dois corpos se repetem, nada de novo acontece. No máximo, cada um fica como está. A atração pode trazer modificações. Então, o amor pode trazer modificações. Um corpo carregado negativamente está em desequilíbrio elétrico. Um corpo carregado positivamente também está em desequilíbrio elétrico. E eles se atraem. E ao se atraírem, se chegarem a se tocar, vão melhorar os dois o seu estado de desequilíbrio. Portanto, a atração pode melhorar, a atração pode equilibrar, e a repulsão, na melhor das hipóteses, não leva a nada. Transferindo para o panorama humano, a atração, a afetividade que temos por nossos amigos, o desejo de harmonia, de fraternidade, de paz, pode nos unir, e em nos unindo pode nos melhorar. A raiva, a mágoa, o ressentimento só nos afasta e não cria nada de novo. E nada pior do que cultivar ressentimentos. Segundo Einstein, o ressentimento é um veneno que o ressentido toma pensando que vai matar o outro. E o outro nem toma conhecimento daquilo que ele tomou. É completamente diferente. Portanto, o que nos faz bem é vivermos nessa atmosfera de amor, de fraternidade, e o que nós sabíamos pelas mensagens dos Espíritos, que todos nós estamos interligados, hoje não é só uma mensagem espiritual, é a mais importante lei da física quântica. Em uma medida maior ou menor, tudo que existe está interconectado. Ninguém, portanto, está só. E todos nós podemos, através do sentimento do amor, realizar o nosso progresso, realizar a nossa tarefa espiritual. O Dalai Lama disse que só há 2 dias no ano em que não se pode fazer absolutamente nada. Um se chama ontem e outro se chama amanhã. Então hoje, agora, é o momento de decidirmos por amor à vida, decidirmos pela vida, apostarmos para aquilo que nós espiritualistas e particularmente espíritas sabemos que é uma oportunidade ímpar de evoluir, porque esta vida não voltará. Nós viveremos outras oportunidades, nós teremos outras vidas, nós animaremos outros corpos, quem sabe outros, somente ela. E não vamos esperar para daqui a 2 ou 3 vidas ficarmos nos queixando do que deixamos de aproveitar nessa, querendo viver sempre no passado. Nós vivemos agora, de modo inteligente, planejando um futuro com alternativas. E esse futuro será muito melhor, será de muito mais luz se praticarmos o amai-vos e instruí-vos. Não é à toa que o amor vem em primeiro lugar, porque o simples conhecimento pode levar
ao bem ou ao mal. Fritjof Capra disse que a física pode levar a dois caminhos: a bomba ou a Buda, a guerra ou a paz, leia-se. Portanto, o conhecimento em si pode ser usado para aspectos positivos ou negativos. Agora, se o conhecimento for presidido pelo amor, se nós olharmos, segundo Saint-Exupéry, com o coração, que é o que nos permite ver a realidade das coisas, nós estaremos no bom caminho, porque estaremos nos amando e, em função deste amor, buscando o conhecimento que liberta, que nos dá essa nova visão do mundo, desse novo paradigma. E dentro disso, praticaremos então o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agradeço a todos essa presença amiga no dia de hoje, parabenizo esta casa, os seus mentores, por esta obra de irradiação espiritual, por esse serviço de amor ao próximo, porque instruir também é uma forma, e talvez uma das mais elevadas formas de amar. Então, parabenizo a todos e agradeço a todos vocês essa atenção, essas boas vibrações, e até um próximo encontro, na hipótese mais remota, no próximo aniversário da casa. Obrigado.